Olá, irmãos, graça e paz. Na meditação do De Casa em Casa desta semana, nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 6, que diz que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Para ajudar na nossa meditação, nós vamos analisar algumas das palavras que tem nesse versículo. A primeira é a própria bem-aventurança, o bem-aventurado. Em algumas versões é traduzido por felizes. Só que aqui Jesus ele não está falando sobre uma felicidade momentânea e passageira, nem de uma felicidade que precisa de circunstâncias boas para que ela aconteça. É muito mais uma condição na qual o discípulo se encontra. Um discípulo de Jesus, ele é bem-aventurado. Nós podemos traduzir isso por abençoados, por agraciados. Eu tenho uma versão aqui, que eu queria ler, que diz assim: quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Aleluia. A próxima parte do nosso versículo fala sobre os que têm fome e sede. E aqui os termos são famintos e sedentos. São duas condições extremas do corpo humano, né? São duas necessidades que afligem a nossa alma. Algumas passagens na Bíblia falam sobre essa aflição da alma em função da fome, em função da sede. Eu lembro de Agar e de Ismael no deserto, eles estavam morrendo por causa da sede, e aí Deus ouve o choro do menino e mostra para Agar um poço, onde eles poderiam saciar sua sede. Na história de Sansão também, após ele lutar com 1000 homens, fala que ele clamou a Deus porque ele estava sedento, estava morrendo por causa da sede, e aí Deus fez com que brotasse água para que ele pudesse saciar a sede e seguir o seu caminho. Então, só que aqui, nesse nosso texto de famintos e sedentos, não está falando de faminto e sedento de alimento e de bebida. O Salmo 63, Davi escreve sobre o sentimento dele para com Deus. E aí ele diz: minha alma tem sede de ti. Então ele relaciona a sede com o sentimento que ele tinha por Deus, esse anseio que ele tinha por Deus. No nosso versículo fala do que é essa sede. Fala que é uma sede de justiça. E a justiça aqui nós podemos dividi-la. Existe a justiça dos homens e a justiça de Deus. A justiça dos homens, ela quase sempre é baseada na vingança ou na ira. E em Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando Jesus fala sobre a justiça, ele diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E ele coloca a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar, acima da comida, da bebida e da vestimenta, que são coisas básicas para a nossa vida. Mas em primeiro lugar é a justiça de Deus. A palavra também diz que essa justiça de Deus, ela só é possível mediante a fé em Jesus. É através de Jesus que nós vamos obter a justiça de Deus. E é em Jesus que nós somos feitos justiça de Deus. Aleluia. Na nova tradução na linguagem de hoje, nesse versículo diz que são felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, e que essas pessoas serão plenamente satisfeitas. O último trecho, do nosso versículo fala sobre esses satisfeitos, esses saciados. Assim como a necessidade era grande, a sede, a fome era grande, agora nós seremos saciados. É a mesma palavra que é usada lá na multiplicação de pães e peixes, para dizer que depois de comerem, todos ficaram saciados. Seria um estado onde o meu desejo foi atendido. O desejo daqueles que clamam pela justiça de Deus foi atendido. E a necessidade, a fome e a sede foram completamente extintas. Aleluia. Que nós possamos meditar nessas palavras, possamos nos alegrar nelas, porque nós que temos fome e sede da justiça de Deus, um dia seremos plenamente saciados, porque a palavra fala que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Aleluia!
Que você possa meditar, praticar e compartilhar essas palavras. E que Deus nos abençoe. Amém.